Amém. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 7. Romanos 7. Nós vamos ler um versículo só. Depois a gente vai voltar ao livro de Romanos, mas nesse momento, Romanos 7, 21. Romanos, capítulo 7, versículo 21. Acharam? Romanos 7, 21. Diz assim: assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Vou ler de novo. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Só até aí. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, nos dá, Senhor, a Tua palavra, nos dá o Teu entendimento, que Teu Espírito Santo faça como está escrito, Senhor, que Tu mesmo, Senhor, irias ministrar pelo Teu Espírito, ó Pai, a cada um que aqui está, Senhor. Que as palavras da minha boca sejam só, Senhor, para despertar no coração daqueles que aqui estão, Senhor. A palavra que Tu tens para cada um aqui, Senhor, que seja assim, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Nos versículos anteriores a esse, Paulo, ele diz que tenta fazer o bem, mas não consegue. Você conhece com certeza esses versículos, né? Ele tenta fazer o bem, mas não consegue. E diz que o mal que ele não quer fazer é esse que ele faz. Paulo, né, expressa isso, mostrando com isso que há uma luta interna. Há uma luta interna que todos nós temos de travar contra os nossos impulsos. Nós temos impulsos para o mal. Então, nós temos impulsos, e algumas vezes nós chamamos de desejos, né? Outras vezes são impulsos mesmo, não chegam a ser desejos, mas uma pessoa não pode dizer que tem desejo de machucar alguém. Não é isso. Ela tem um impulso de raiva e vai lá e faz o que não deveria. Então, nós temos, né, uma tendência. Nós temos que lutar contra essa tendência, contra esses impulsos. E nós, muitas vezes, somos iludidos, né? E é iludido aquele que pensa que é bom. Não há bom um sequer na face da terra. Você não pode chegar e eliminar, né, esta palavra, ou achar que Paulo está exagerando, mas iludido é aquele que pensa que ele é bom. Eu sou uma pessoa boa, como eu ouço isso? Quando se apresenta, né, Jesus Cristo, em geral as pessoas dizem, eu sou bom. Na verdade nós não somos, nós temos uma tendência para ser ruins, maus, né, que nós temos que controlar, e o Espírito Santo nos ajuda a controlar, né? Iludido é aquele que pensa, né, que não precisa lutar contra essas falhas que nós temos. Isso é uma ilusão, né? Iludido é aquele que não reconhece o seu egoísmo, porque nós somos egoístas. Egoísmo, nós somos egoístas. Existem graus, né? Alguém é mais egoísta. Quando uma pessoa é muito egoísta, ela sobressai e você repara. Mas na verdade todos nós somos egoístas, porque temos dentro de nós isso, né? A ganância, tem uns que você percebe, né? São mais gananciosos que outros. Então você percebe os mais gananciosos. Mas a ganância é algo próprio. É difícil você achar alguém, eu não tenho ganância. É muito difícil, porque a gente sempre quer as coisas. Talvez a pessoa nem saiba o que é ganância. Mas nós temos esses problemas e temos que lutar contra eles, né? E nós temos não só esses, mas outros tipos de pecado dentro de nós, e eles precisam ser combatidos, né? E se nós não lutássemos em nada, esses pecados iam aflorar muito mais. Eles iam ser muito mais nítidos. Eles brotariam de uma forma
que não só os outros perceberiam, mas nós mesmos. Quantas pessoas você conhece que a pessoa não percebe que faz alguma coisa errada? Ela é de um jeito, faz aquilo errado, mas a pessoa não percebe. Muitas vezes porque o Espírito Santo, ou ela não permite que o Espírito Santo fale, porque ele fala, ele nos corrige, ele nos mostra, ou a pessoa não permite que o Espírito Santo fale, né? Ou ela nem ouve o Espírito Santo nunca, porque não se converteu, então o Espírito Santo não fala a ela. Mas quantas pessoas você conhece que é nítido para todos que estão em volta, que ela é assim, de uma determinada maneira, mas ela mesma não sabe, né? É um combate constante, espírito contra a carne. Paulo chamou, né, a vida dele de um bom combate. Ele, Paulo, disse que não tinha nada de bom nele. Imagina um homem que sofreu para que o evangelho chegasse a nós, falar isso, imagine nós, né? Então ele falou, não, eu combati um bom combate, né? Eu estou pegando versículos do que ele falou, né? Textos diferentes, mas entenda, ele reconhece que ele não é bom, ele reconhece que tem uma luta, e ele reconhece que no final da luta dele, ele combateu um bom combate. É isso que nós temos que fazer. Nunca nos entregarmos, né? Eu sou assim mesmo, não. Eu tenho que combater um bom combate. Qual é hoje a característica que mais sobressai, né, em mim e que prejudica os outros? Esse tem que ser o primeiro a ser combatido. Essa característica sua. Eu sou nervoso, eu sou tal. Você tem que combater primeiro essa. Você escolhe essa porque essa está danificando relacionamentos. Aí você ataca essa. As outras você vai, o Espírito Santo, né, uma vez, é interessante isso, eu uma vez falei assim, pastor Flávio, né, muitos aqui conhecem, eu cheguei para o pastor Flávio e falei assim, pastor, quando o senhor tiver alguma coisa para me falar, o senhor pode falar. Aí ele falou, eu fiquei arrasado. Então, às vezes a gente não reconhece, a gente não percebe, e quando a gente é confrontado, é difícil. Então, o Espírito Santo ele vai fazendo uma mudança aos poucos, quanto a gente aguenta e quanto a gente entrega, quanto a gente quer. Amém? É assim que acontece. Mas o combate, ele é constante. No versículo 21, Paulo diz que quando ele queria fazer o bem, o mal estava lá presente junto a ele. Ele estava o tempo todo, né, falando nesses versículos de uma luta interna, mas eu me permito, né, agora, que você saiba, ele estava falando de uma luta interna. Mas eu vou trazer isso para um outro contexto, para um contexto externo. O mal está junto a nós também externamente. Sabe, o mal está dentro e o mal está fora. Ele está junto a nós, como Paulo falou, dentro de nós e fora de nós também. E esse mal externo, ele vai nos influenciando e tentando que esse seja o nosso padrão o tempo todo. Quantas vezes, sem falar nome, porque está sendo gravado para ir para a internet, quantas vezes uma determinada emissora tenta botar casal homossexual? Ela vai tentando. Aí, né? O ditado diz, água mole e pedra dura, tanto bate até que... Ou ainda bem que pelo menos 2 pessoas sabiam. Sabe? Aí ela vai tentando. E uma hora encaixa, uma hora já não reclamam mais. E agora está abrindo. Aí abriu tanto que fizeram um boicote a uma determinada novela, né? Era tão escancarado, conseguiram botar sem ninguém reclamar mais. Todo mundo cansou de reclamar. Aí ela exagerou tanto nas várias coisas que puseram numa mesma novela, houve um boicote, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas mudou os horários próximos, né? Para que outras pessoas não mudassem de canal. Aí eu fiz só o certo, eu inverti o jornal. Eu parei de ver um determinado jornal, passei a ver outro, pronto. Começava depois, né, da atração que eles estavam tentando impor, né? Mas, sabe...
as coisas externas, elas estão aí junto a nós e elas nos influenciam o padrão. E o padrão nosso não é esse, o nosso padrão é Cristo. O nosso padrão é Cristo e aquilo que Ele deixou para nós. O certo e o errado estão escritos na palavra, mas nós fazemos o que? Nós pegamos e contextualizamos. Não, hoje pode. Quem disse que hoje pode? O que hoje é diferente de ontem? Como eu falei aqui, Deus é um Deus eterno. Ele é eterno, Ele não mudou o padrão dele. Mas nós temos uma tendência a ser influenciados pelo que está do lado de fora. Por dentro, né, também, na nossa tendência para o mal, mas esses valores normalmente eles vêm de fora para dentro. E aí, diante do mal, o nosso padrão tem que ser bom. Diante da injustiça, o nosso padrão tem que ser buscar ser justos. Nós não seremos, mas nós temos que buscar ser justos. E nós não podemos usar da mesma avaliação, dos mesmos valores, das mesmas ações. Nós temos que ser diferentes. Nós não podemos deixar essas coisas acontecerem. E Paulo é muito claro sobre isso, né? Abra comigo em Romanos 12. Vamos ler os versículos 18 a 21 de Romanos 12. Romanos 12, versículo 18. Acharam? Romanos, capítulo 12, versículo 18. Acharam? Diz assim, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, 19, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se deixem vencer pelo mal. Não se deixem influenciar pelo mal. Não deixe que o mal que está dentro de você esteja agora fluindo e faça dele, né, a principal ação da sua vida. Mas vençam o mal com o bem. O padrão nosso é esse aqui. Quando as pessoas dizem, não, eu vou fazer porque ele está errado e eu vou me vingar, eu vou fazer isso e tal. O padrão não é esse. Eu tenho que me controlar muitas vezes, saiba você. Eu era muito pior, né? Tem gente aqui que é um pouquinho mais velha só que eu, que quase me pegou no colo, e que pode dizer isso melhor do que eu era terrível, né? Porque eu era o justiceiro. Eu queria tudo certinho, não só para mim, para os outros também. E ficava cobrando os outros, né? Sabe? Isso não leva a nada, porque você não pode fazer isso. Você tem que pagar o mal com o bem. Você pode ajudar a pessoa, né, até ela ser encaminhada, né? Mas você não pode pagar o mal com o mal, tentar ser um justiceiro, né? Sabe? E a última frase que ele fala parece ser uma espécie de conselho final. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Parece uma frase para o futuro. Parece uma frase para hoje. Não que lá não tivesse as coisas erradas, tinha muita coisa errada, mas hoje está demais. Então, vençam o mal com o bem. Não se deixem vencer pelo mal, né? É isso que nós temos que ter em nossa mente. Nós precisamos ser assim. E eu tenho que combater o mal que existe em mim, que tende para que eu faça o errado. Ele tenta fazer isso, e eu tenho que lutar contra isso. Eu e todos nós.
porque eu sinto dizer, você é santo porque Deus te santifica. Na verdade, você é um santo do pau oco, que nem eu, né? Porque nós somos santos porque somos santificados. Nós somos separados por Deus, salvos e lavados pelo sangue de Jesus, mas temos dentro de nós uma tendência, como Paulo, aquele grande homem, dizia que ele tinha, né? Então, nós vivemos numa época difícil, no mundo e na igreja. Nós vivemos numa época difícil. Os inimigos, né, eles não estão visíveis. Os inimigos são invisíveis. A gente é levado a fazer coisas, nós somos levados, né, a fazer coisas, e a gente nem percebe. E eu não fico, saiba você, que eu não fico procurando chifre em cabeça de cavalo, tá? Eu acho uma bobagem, eu acho que isso é uma coisa de Satanás, quando ele começa a divulgar algumas coisas, por exemplo, né, eu já falei aqui, o chip que vão botar, etc., a marca da besta, isso é uma bobagem, é só para desviar a atenção e um monte de gente começar a pregar sobre isso. É uma bobagem, porque, mas sim, existe, não isso, tá? Porque isso é uma bobagem, o número da besta é espiritual, não é físico, mas se você depois a gente pode até discutir sobre isso. Mas se a marca de Cristo é espiritual, por que a da besta seria física? Só para você entender, né? Fazer uma correlação. Mas o que acontece, né? Nós precisamos entender que vem sobre nós uma influência, sim. Não do disco mantra virado ao contrário, né? Não do sexo nos desenhos da Disney. Não, é algo, é mais que isso. É a sociedade caminhando e você caminhando junto com a sociedade. Essa é a pior coisa. Não são as mensagens subliminares. Tá certo? Falei certo? Me enrolei aqui. Mas não são. São as coisas que levam você, são as ideias que te levam para o lugar errado. Então esse mundo, ele tem inimigos nossos, né? Nós temos inimigos no mundo que são invisíveis. Eles não atacam direto. Eles vão tirando o bem de nós pelas bordas, a ponto de você começar a achar que não tem que perder tempo, por exemplo, com um parente seu que agora está mais velho, né? De você, como os fariseus faziam, né? Os fariseus, e Jesus aperta nisso, né? Para de mentir, eu estou traduzindo, né, para outras palavras. Para de mentir, vocês estão dizendo que não dão, né? Isso ou aquilo porque você, em vez de dar para os seus parentes, você vai dar para Deus. Isso é uma mentira. Então eles mentiam, eles eram levados por aquilo, era um sistema todo de cerimonial, que eles eram levados a fazer as coisas erradas. Assim também acontece conosco, talvez não pelo cerimonial, mas vão tirando o bem de nós pelas bordas. E aí você começa a achar, por exemplo, eu não vou discutir isso, que eu sei que tem gente que acha que deve ser, que você tem direito a tirar a vida de alguém. Nós não temos, foi Deus que deu a vida, e é Ele que tem que tirar a vida. O ser humano não tem o direito de tirar a vida de ninguém, por pior que seja a pessoa. Por quê? Porque ela tem que ter a mesma chance que nós, para se arrepender no último minuto da vida que Deus deu para ela. Os números de dias dela são contados por Deus e não por nós. Então, uma série de argumentos, né? E aí a gente começa a ser convencido, porque todo mundo pensa assim, porque tem um grande teólogo. Não, mas aquele teólogo lá, ele pensa assim. Aí você, sabe, você para de olhar para a Bíblia e começa a olhar para os homens, para a sociedade. E aí você vai sendo comido pelas bordas o bem que há em você. E você começa a perder esse bem, sabe? Isso nós temos, né? Os inimigos que são invisíveis, nós temos, né? A igreja tem, né? E nós precisamos entender para combater isso, sabe? Há pouco tempo eu li, né? Que um expoente de uma determinada igreja evangélica havia acusado o vice dele de ser satanista. E
Saiu isso na mídia, né? O presidente acusou o vice de ser satanista. Isso apareceu na internet. Só tem um detalhe. O presidente, declaradamente, é maçom. Então, meu Deus, que mundo! Como é que essas coisas estão entrando? Não é na igreja. Esses valores errados estão entrando na igreja, estão sendo infiltrados. O inimigo ele está infiltrando. E, sabe, e é assim também na nossa vida. Na nossa vida está acontecendo a mesma coisa. Sabe, como é que pode dois homens desse tipo, né? Um presidente e um vice de uma igreja, e ninguém abaixo perceber que isso está errado. E ninguém fazer nada. Porque vão sendo convencidos. Não, isso aí é bom, isso aí é normal. Não, tem muita gente que é também. E, sabe, como é que eles não percebem que isso é contra o que o evangelho faz, né? Fala, né? E a pessoa vai absorvendo aquilo como se fosse algo normal, sabe? Por que isso acontece? Porque não é pregado diretamente nada que vá de encontro, que você perceba, com a palavra de Deus. Aí você vai para um lugar, é alimentado, né, com as coisas erradas. Então, eu tenho uma história que eu conto, isso aconteceu na Nova Vida, né? Uma igreja Nova Vida recebeu um pastor, o pastor pregou, todo mundo adorou, e olha, o pastor que foi lá falar para a gente, para que a gente tomasse cuidado, para não botar qualquer um no púlpito. O pastor chegou, né, e contou essa história que foi na igreja dele, uma igreja em Brasília, não sei qual é, não era do Bispo Antônio, mas uma outra, e aí a pessoa foi lá, todo mundo gostou, aí o pastor, poxa, quando é que você pode voltar aqui? Eu já contei isso aqui algumas vezes, né? Talvez você já conheça essa história, mas, perdoe, depois de velho a gente vai se repetindo, mas ele chegou depois do culto, e o pastor, não, quando é que você pode voltar? Aí a pessoa falou assim, eu já fiz aqui o que eu tinha que fazer. Detalhe, ninguém percebeu nada errado na pregação. Eu já fiz aqui o que eu tinha que fazer. Abriu a camisa e mostrou que ele era satanista. Gente, o inimigo, ele está invisível. Sabe, a gente precisa tomar muito cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado. Estou vendo que alguns aqui não conheciam essa história. Eu já contei algumas vezes, né? Sabe? Porque eles não pregam diretamente. Eles não fazem guerra direta, não. É uma guerra indireta. Eles vão falando dos valores deles, né? Deturpando só um pouquinho a palavra. E a galera, é isso aí. É isso mesmo. E não percebe. É assim o nosso inimigo, né? Sabe, vou contar um pouquinho para vocês. Antigamente, nas guerras, você vê filme, você percebe isso, né? As guerras, quando eram no mar, os navios, eles tinham que se aproximar muito, porque os canhões não eram muito poderosos. Então você chegava a ver a outra pessoa que estava lá atirando em você. Isso era antigamente. E aí evoluiu um pouquinho na Segunda Guerra Mundial, eles já tinham, né, canhões, né, com possibilidade de ir além do horizonte. O horizonte é mais ou menos 12 milhas, mais ou menos isso, né? Dependendo da altitude que você esteja. 12 milhas significa mais ou menos uns 24 quilômetros, né? Então, na Segunda Guerra Mundial, eles já conseguiam ir um pouco além do horizonte. Aí eles precisavam do radar. Como é que eles iam saber a direção, né? Então o radar mostrava, eles atiravam e tal. Ou então um avião chamado spotter, né? Um avião ou um helicóptero que dizia, ó, atira ali, o inimigo está ali. Aí eles iam lá e atiravam. Hoje, dispara-se um míssil a muitos e muitos quilômetros de distância. E eu estou falando na mesma guerra naval. Dispara-se de um navio contra o outro um míssil. E às vezes ele não precisa nem ser guiado. Muitos deles procuram o alvo sozinho, né? Então, sabe, nós estamos vivendo em épocas desse tipo, em que o inimigo nós não vemos. Antes era muito claro. Era muito claro o que era certo e o que era errado. Hoje as coisas são cinzentas. E cinzenta porque a gente deixou que acontecesse isso. Porque a gente não vai na palavra, a gente não percebe ou deixa acontecer e não vai na palavra ver que não é assim. As coisas não são cinzentas, não. Mas a gente permite que essas coisas venham a nós.
E aí, sabe, a gente não percebe, nós somos comidos pelas bordas. Sabe, antes você reconhecia, conseguia separar. Isso aqui está errado, isso aqui está certo. Né? Houve até uma época de muito legalismo na igreja por causa disso. O legalismo imperava, né? Aí tinha regras, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso também não estava certo. Né? Mas você pelo menos identificava mais fácil. Hoje a coisa está difícil. E tal é, né, as pessoas, tal é a quantidade das pessoas que estão disseminando, né, o que elas pensam, porque hoje a internet você dissemina o que você quiser. E elas conseguem levar multidões para o lado errado. Multidões. Por quê? Porque está uma facilidade muito grande das pessoas dizerem, né, o que elas acham certo. E muitas vezes não estão baseadas na palavra de Deus. Sabe? E aí o mal e o inimigo, eles estão vencendo. Muitas vezes, talvez, na sua vida, você tenha um desses valores relativos. Você sabe qual é o certo. Você lê na palavra de Deus qual é o certo. Mas peraí, mas tem o fulano que disse o contrário. Você leu na palavra certo, mas o fulaninho disse outra coisa. E aí você, peraí, eu vou pelo fulaninho. Gente, o julgamento vai ser individual. Ninguém vai poder dizer assim, não, foi o fulaninho que me enganou. Não vai ser assim. Então nós precisamos entender, né? E nós precisamos estar atentos, entender que o inimigo hoje, né? Ele não é um inimigo que aparece claramente, ele vai comendo pelas bordas. Ele vai fazendo você ser mal pelas bordas. Você vai perdendo a sua bondade, vai perdendo a sua, né? Eu vou chamar de inocência, você vai perdendo a sua inocência, né? Você vai só entrando num buraco. Eu queria que você abrisse comigo 1 Pedro. Está lá no final da sua Bíblia, depois de Tiago. 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro 3. Nós vamos ler os versículos de 10 a 18. Quem achou? Diz amém. Alguém precisa que eu espere? Dou-lhe uma? Não? 1 Pedro, então, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, mesmo que você faça o bem e venha a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Versículo 16. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. 17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Amém. O versículo 15, vamos ler de novo o 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Vou falar de novo. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Quem é o seu Senhor? É você, as suas ideias, ou é Jesus?
Só sendo Jesus você consegue fazer o que é certo. Porque a sua tendência é ajeitar, dar o jeitinho brasileiro, é dizer, eu vou fazer isso, mas Deus sabe. Só Cristo reinando em nós é que nós conseguimos fazer a coisa certa. Só Cristo reinando em nós conseguimos identificar o certo e o errado. Num dia como hoje, né, que falam tanta bobagem, que, por exemplo, tem igrejas para homossexuais. Contrário do que está na palavra. Então, como é que aquelas pessoas são enganadas? Como é que tem, né, hoje, existem igrejas americanas, né, que fazem casamento gay. Fazem na igreja casamento gay. Hoje no Brasil tem algumas poucas, né? Mas eu estou falando de uma igreja conhecida, de uma denominação conhecida, que abriu para isso. Não por acaso é a mesma dos dois que eu falei antes, né? Então elas estão fazendo casamentos de homossexuais, sabe? Dentro da igreja, santificando. Nós não podemos deixar isso acontecer. É difícil nós vivermos o certo, mas é melhor nós fazermos esse sacrifício e termos, né, estarmos junto a Deus, nós não sermos condenados por Ele, né? Então, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. E o 18 ele fecha, né, que Cristo sofreu pelos nossos pecados, o justo pelo injusto, para nos conduzir a Deus. Ele não merece que nós façamos outra coisa senão buscar fazer o certo. Doa a quem doer, né? E não é tratar mal os outros, não é isso. Mas você fazer o certo, fazer e falar, né? Olha, eu não posso fazer isso. Você quer que eu sonegue esse imposto para beneficiar você? Eu não posso. Se alguém me pedir, por exemplo, alguma coisa referente a... Não, eu não vou falar, senão eu vou especificar. Mas, às vezes, acontece alguém pedir alguma coisa para você, e aquilo está errado, porque você está burlando uma regra, porque você está enganando o governo. Você não pode fazer. Tem que, com todo jeito, falar, não posso fazer, porque isso está errado. Eu entendo que isso é errado. Sabe, hoje, cheguei finalmente, hoje é Dia das Mães. Viu? Você pensou que eu não fosse falar nisso, né? Hoje é Dia das Mães. Sabe, como eu falei pela manhã, uma mãe é a base, né? Pela sua sabedoria, ela edifica, ela é a base que edifica, que dá forma à sua família, ao seu lar. E se a família estou repetindo as palavras de manhã, se a família é a célula da sociedade, e é o que dizem, né? A mãe é importante para toda a sociedade. A mãe, ela tem que ser uma referência para os filhos. A mãe que não se comporta da maneira correta, que não busca fazer o certo, ela vai ser uma referência para os filhos, e eles vão fazer o errado, porque a sua mãe era a sua referência. E hoje, né, nós vemos muito isso. Nós vemos que a mãe está hoje, né, o conceito de mãe está degenerando. Sabe, estão tentando até por leis, tirar, né, a obrigação que nós temos como família, né? Figura masculina, figura feminina. Hoje estão tentando fazer 2 figuras masculinas, 2 femininas. Estão tentando tirar. Como pode acontecer um troço desse? Se nós sabemos que existe a importância de um e de outro, né? Se nós sabemos o importante que tem a figura como é importante a figura do pai, como é importante a figura da mãe, né? Sabe? E pelo pecado, isso oficialmente estão tentando isso, e pelo pecado, né? As mães têm deixado de ser a referência que elas eram. Infelizmente, né? Já acontecia antes, mas hoje a incidência de mães que matam filhos, de filhos que matam mães, está muito maior.
O mal está se alastrando. Acontecia isso antes? Acontecia. Sempre que você fala um troço desse, a pessoa diz, acontecia, mas não era divulgado, porque não tinha internet para divulgar, a televisão. Não, há hoje uma incidência maior, sim. Né? Há uma falta de respeito dos filhos pelas mães. Há uma falta de respeito também das mães pelos seus filhos. E está havendo geral, o pecado, ele atinge a todos, né? Então, maridos têm desprezado suas mulheres, menosprezado suas esposas. Não pode ser um mal vindo a nós. A gente tem que perceber que isso não é normal, que isso não é bom, que isso não é normal. E impedir que isso venha para o nosso lar. Impedir orando, impedir pedindo para Deus, né? Clarear a mente de quem está fazendo o que é errado, né? Então o pecado, ele reina e abala a nossa vida e a da nossa família. Buscar o bem, né? Se você tiver, né, um justo numa família, o justo que eu quero dizer é o justo justificado, a palavra diz que toda família vai se converter. Isso é uma promessa. É uma promessa. Então você pode estar numa situação muito ruim, você está no meio de um monte de gente que não quer ouvir a palavra, que só peca e tal, você fica firme, retribui o mal com o bem, você fica perseverando em fazer o bem. É isso que nós temos que fazer. E as mães, né, reportando agora as mães, não é para botar uma carga no ombro delas não, mas elas são muito importantes. E nós precisamos, nós todos, né, precisamos lutar até o último dia das nossas vidas, para que o mal não vença em nossas vidas. Então, até o último dia, nós precisamos lutar. E em nossas famílias, porque o mal, ele entra nas nossas famílias. Às vezes, nós percebemos, às vezes não. Quando percebemos, o que nós temos que fazer? Como eu falei de manhã, usar o 00. 00 é a marca no joelho, né? É joelho no chão. Tem que usar o 00. Liga para Deus, né? Pela oração. Se você está percebendo, olha, joelho no chão. Sabe, o mal, ele vai entrando e vai deturpando os valores. Então nós precisamos orar. Né? Nós precisamos orar, e nós vamos hoje orar pelas mães, né, que estão aqui, como sempre nós fazemos, né, nesse dia, porque as mães precisam de uma oração, porque se a Bíblia diz, né, e de manhã eu falei com mais extenso sobre isso, né, mas a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. Sobre o homem ele fala que o homem vai prover o que precisa no lar, fala um monte de coisa sobre o homem sábio, vai ganhar entendimento, né? Tem um monte de coisa falando sobre o homem sábio, mas ele não fala na Bíblia que ele vai edificar o lar. Quem edifica o lar é a mulher. Então nós precisamos orar para que as mulheres sejam sábias, para que as mulheres, né, tenham força, né? Nós precisamos também, né, valorizar essas mulheres. Nós precisamos orar por elas e reconhecer o valor delas, os filhos, os maridos, todos, né? Nós precisamos dar amor e dar carinho, porque elas precisam, para aguentar a parada, né, aguentar o problema, elas precisam de amor, de carinho dos seus filhos, dos seus maridos, elas precisam, né? Para que elas agora tenham, né, como, com sabedoria, dar a forma que a família precisa, para que elas edifiquem o seu lar, né? E sabe, eu vou terminar, né, com Gálatas 6, você hoje precisa sair daqui, todos, com a certeza de que nós precisamos combater o mal em nossas vidas. Não pode ter coisas cinzentas na nossa vida. Ou está certo, ou está errado, né? Não podemos deixar que isso entre na nossa vida e venha a fazer com que nós venhamos a ficar fracos. Mas, em especial, hoje nós vamos orar para que as mães tenham sabedoria, para que elas edifiquem o lar. E, por conseguinte, todas as mulheres, né, que estão aqui, façam a mesma coisa, né? As que são novas para serem mães, as que serão mães, né?
todas, ou mesmo aquelas que não são mães efetivamente, mas que cuidam de pessoas, né, que elas sejam abençoadas, tá? Mas, para terminar, eu queria que você lesse comigo Gálatas capítulo 6. Gálatas está antes de Efésios. Gálatas 6. Nós vamos ler de 7 a 10. Acharam? Gálatas 6, de 7 a 10. Pronto? Posso ler? Diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém. Mais uma do Paulo incentivando a nós sermos pessoas que buscam o bem e rejeitar o mal. Amém?